Então, vamos iniciar a nossa reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria que vocês fechassem os olhos, se colocassem diante de Jesus, para que nós possamos clamar o Espírito Santo sobre nós. Talvez seja esse o momento que nós paramos no nosso dia, no meio das turbulências, dos trabalhos, de tantas coisas a fazeres, que nesse momento Jesus venha, pela ação do Espírito Santo, silenciar os nossos corações, para que nós possamos ouvir aquilo que Jesus quer nos dizer e nos ensinar nesta noite. Eu convido você a um abandono nas mãos de Jesus, a uma entrega da sua mente, do seu coração, dos seus afetos, uma entrega das suas preocupações, que nesse momento nós estejamos entregues a Jesus e totalmente abertas à ação do Espírito Santo. Jesus, nós te suplicamos nesta noite a ação do teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor venha nos orientar, nos conduzir. Que o Senhor venha nos esvaziar de nós mesmas, para que possamos nos encher, sermos preenchidas nesta noite pela tua palavra. Peço também, Jesus, que o teu Espírito Santo haja em mim, para que eu possa falar aquilo que for da tua vontade. E pedimos também a presença de Maria no meio de nós. Que nesse instante ela nos envolva em seu manto de amor. Que ela nos mantenha hoje de uma forma muito especial, debaixo do seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas a essa nossa reunião mensal, né? Apesar de um pouco atrasada, né? Eu estava no mês de junho, não consegui fazer. E nós estamos hoje aqui para falar sobre uma personagem que está lá no Antigo Testamento. Raabe, a prostituta. O que será que essa prostituta tem a nos ensinar, né? Vamos ver. E ela é citada algumas vezes no Novo Testamento. Ela é citada em Hebreus, na carta aos Hebreus e na carta de Tiago. E também ela está lá em Josué 2, no Antigo Testamento. Então, primeiro, antes da gente começar a falar diretamente, né, do que Raabe vem nos ensinar, eu quero contextualizar para vocês em que momento, né, da história do povo de Israel está Raabe. Aparece essa mulher, essa prostituta. Vocês sabem que lá no Antigo Testamento o povo de Israel era escravo no Egito. Em determinado momento eles se tornaram escravos no Egito. E Moisés libertou o povo. Então o mar se abriu, né, eles caminharam depois no deserto durante 40 anos. E essa caminhada, uma caminhada difícil ali no deserto, com muitas infidelidades, e Deus conduzindo o povo, né, Moisés ali chamando a atenção do povo em diversos momentos. E eles chegam para tomar posse da terra prometida. Eles estavam diante, né, da terra prometida. E Moisés morreu, né, Moisés morreu antes de chegar na terra prometida e deixou para Josué, Deus deixou Josué com a missão para que conduzisse o povo até essa terra. Só que havia um obstáculo para chegar nessa terra prometida,
que era a cidade de Jericó. Né, uma cidade que tinha as muralhas, né, que era comum ter essas muralhas para proteger a cidade dos inimigos, das invasões. Então, Josué, para participar, para entrar na Terra Prometida, antes de entrar na Terra Prometida, ele fala para 2 homens, 2 espiões, entrarem na Terra para ver como que era, para espionar. Vamos ver onde que a gente vai entrar. E ele mandou 2 espiões para Jericó, para espionar e ver como é que era essa cidade. E onde esses espiões foram? Num prostíbulo. E lá encontram Raabe. E aí a gente já começa a perceber, né, como Deus age de diversas formas, porque eles, como o povo escolhido, eles poderiam ter ido em outro lugar, né? Eles poderiam ter procurado outras pessoas, eles poderiam ter ido a um templo, não sei qual religião eles professavam, mas eles poderiam ter ido em outro lugar. Mas eu acho que para saber direitinho como que funcionava a cidade, eles foram no prostíbulo e lá eles encontraram Raabe. Só que, como eles chegaram lá e eram espiões, a notícia se espalhou. Então, quem estava lá junto naquele lugar contou para o rei: olha, tem 2 espiões aqui, a gente precisa expulsá-los. E aí foram até a casa de Raabe. Olha, você acolheu 2 espiões aqui e a gente precisa expulsá-los. E aí é que entra a história, o papel de Raabe para o povo de Israel. Por quê? Porque ela escondeu os 2 espiões. Então, quando ela soube que esses espiões, eles eram o povo de Israel, que queria entrar na Terra Prometida, ela deixou que eles ficassem na casa dela. E quando o pessoal lá que foi para ver se eles estavam, se tinham os espiões lá mesmo, ela falou para eles assim: não, eles passaram por aqui, mas eles já foram. Se vocês forem agora, vocês vão encontrar com eles. Deu uma desculpinha, mentiu, e aí eles foram embora. Então, o que Raabe vem ensinar para nós? A mentir, né? Porque ali ela era uma prostituta e ela mentiu, né? Ela enganou, falando que os espiões não estavam na casa dela. Então, vamos lá. Em Josué, capítulo 2, né, a partir do 1º versículo, vai contar essa história. E eu vou ler agora um pedacinho para vocês. Antes que os espiães fossem dormir, a mulher foi vê-los no terraço e disse-lhes. Então, ela deixou que eles ficassem no terraço. Eu sei que o Senhor vos entregou essa terra, que o terror se apoderou de nós e que todos os habitantes desta terra tremeram diante de vós. Com efeito, ouvimos dizer que o Senhor secou as águas do mar Vermelho à vossa frente, quando saístes do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, perdemos a coragem, e todo mundo ficou sem alento por causa de vossa presença. Pois o Senhor vosso Deus, ele é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como eu vos tratei com bondade, vós tratareis com bondade a casa do meu pai. Dai-me um sinal seguro de que poupareis meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os seus bens, e nos livrareis da morte. Então, Raabe, ela acolhe os espiões, só que ela faz um trato com eles. Então, ela fala o seguinte: vocês vão entrar e vão destruir a cidade. Eu quero que vocês protejam a mim e a minha família. Então, esse foi o trato.
E eu quero começar os nossos questionamentos sobre essa personagem, né? Que, na verdade, ela é uma heroína da fé. Quando a gente vai ler lá em Hebreus, daqui a pouco eu vou ler para vocês, ela está ali num contexto em que o autor da carta aos Hebreus, ele estava falando sobre os heróis da fé, desde Abraão. Então, vai citando todos os heróis da fé. A única mulher é Raabe, a prostituta, que é considerada a heroína da fé. Então, por que ela é essa heroína da fé? Primeiro, né, porque ela, se vocês prestaram atenção no que eu li aqui, ela ouviu dizer o que o Senhor tinha feito na vida do povo de Israel e acreditou. Ela ouviu dizer que Deus tinha feito prodígios, que Deus tinha libertado o povo do exército de Israel, do Egito, que Deus tinha, né, feito o milagre, o mar se abriu. Ela sabia do que Deus tinha feito. E aí, a gente pode se questionar. Será que eu teria essa mesma fé? É como se fosse assim, eu não conheço esse Deus, mas eu vou acreditar porque esse Deus, ele fez prodígios na vida da Fernanda. Porque esse Deus fez prodígios na vida da Cleide. Porque eu sei que eu olho para a vida da Cida e Deus está presente na vida dela. Por isso, eu creio. Então, isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente não acredita nem num Deus que faz prodígios na minha vida. A gente duvida, mesmo sabendo que, se a gente olhar para a nossa história, a gente vai enxergar uma ação de Deus em muitos momentos. Tenho certeza que se eu perguntar aqui para cada uma de vocês, vocês vão falar, não, Deus já fez muito em minha vida. Esse Deus já agiu muito na minha vida. Se eu falar para Eliana, se eu falar para a Neuza, se eu falar para a Dani, vocês percebem a ação de Deus na vida de vocês? Sim, tenho certeza. Se vocês me perguntarem, claro, quanta ação de Deus, quantos milagres Deus já fez na minha vida e aqui na nossa comunidade. Quantos milagres eu já vi que Deus fez na vida de tantas pessoas. Só que a fé dela foi tão grande que ela acreditou nesse Deus que ela não conhecia, ela não era do povo escolhido. Ela era de um povo estrangeiro. Ela era uma prostituta. E ela aceitou correr o risco de acolher aqueles 2 espiões pela fé, por ter ouvido falar nesse Deus que tinha feito maravilhas na vida daquele povo. Então, isso é por isso ela é heroína da fé. Porque ela teve fé em um Deus que fez na vida do povo e não na vida dela. E quantas vezes Deus faz nas nossas vidas, Deus faz na vida dos outros, e a gente não se move. E aí a gente fala assim, Deus já fez, mas será que ele vai fazer de novo? Como o povo, né? Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, e aí passou um pouquinho, os discípulos com fome, falando, e agora, o que a gente vai comer? Mas Jesus tinha acabado de multiplicar. E na nossa vida, muitas vezes, é assim. Deus já fez tanto por nós, mas de repente, diante de novas situações da nossa vida, o que a gente faz? A gente não crê. A gente não acredita que o mesmo Deus que fez na minha vida e que fez na vida de tantas pessoas que eu conheço, vai fazer também na minha vida. Então, eu posso falar, eu acredito
num Deus que fez prodígios na minha vida, mas que fez prodígios na vida da Isa, que fez prodígios na vida da Del, que fez prodígios na vida da Fernanda. Então eu posso permitir, eu tenho que permitir, né, que a ação de Deus na vida das outras pessoas também toque o meu coração. Também venha me despertar. E aí, eu peguei aqui 3 pontos, né? Um deles eu já falei, que é sobre a fé. E aí, a gente dá um outro passo. Como eu alimento a minha fé? A gente se alimenta de tantas bobagens. Eu falei ainda ontem no grupo da Arca da Esperança, a Isa e a Fernanda estavam, né? A gente passa brincando 2 horas no Instagram, numa boa. Perceber. Deixa eu permitir aqui. Sem perceber. E eu vou me alimentando de coisas tão inúteis. Talvez vocês pensem, não, mas eu estou vendo coisas boas. Tudo bem, às vezes a gente está mesmo vendo coisas boas. Mas, será que eu alimento a minha fé tendo intimidade com Jesus? Lendo a palavra de Deus? Rezando o terço? Buscando uma vida, né, buscando uma vida eucarística, tendo um amor à Eucaristia, participando, me confessando. A Eucaristia é o nosso alimento espiritual, é o próprio Jesus que vem até nós. Será que quando eu vou dar uma volta ali no centro da cidade, eu tenho tanta coisa para fazer, será que eu me lembro de passar ali no Santíssimo e ficar ali 5 minutos? E fazer como Madre Teresa falava, eu olho para ele e ele olha para mim. Mas simplesmente ali estar na presença de Jesus. Assim eu vou alimentando a minha fé. E essa personagem hoje, né, da Bíblia, da Sagrada Escritura, vem nos ensinar essa fé. E a gente precisa alimentar a fé. Muita gente chega aqui e fala, eu não tenho fé, eu preciso ter fé. E a gente acha que fé é sentir. Não é sentir. Fé é uma adesão. Só que eu preciso alimentar a minha fé. Porque senão ela vai se enfraquecendo. O segundo ponto o primeiro foi a fé. O segundo ponto são as obras. Vocês percebem que ele, quando Raabe recebe os 2 espiões, ela decide ajudá-los. Ela toma uma decisão assertiva, uma decisão certeira, e decide acolhê-los. Como estão as minhas decisões? Será que eu tenho uma abertura de coração para decidir pela vontade de Deus? Ela podia não ter acolhido aquelas pessoas, mas ela se decidiu. Ela decidiu fazer o bem. E quantas vezes a gente não se decide pelo bem? Nós tomamos decisões pensando no nosso egoísmo, pensando em nós mesmos, aquilo que vai ser bom para mim, aquilo que vai me dar prazer, aquilo que vai ser mais fácil para mim, ao invés de tomarmos decisões pensando no que vai ser bom para o outro, se aquilo é o que Deus quer de mim, em fazer o bem e esquecer de mim. Então, ela tomou as decisões
ela tomou essa decisão e foi a primeira, né, de muitas decisões, com certeza. Por quê? Porque ela decidiu acolher aquelas duas pessoas. Ela foi salva, porque ela colocou uma fitinha vermelha na janela. E aí, quando o povo de Israel, o povo eleito, entrou na cidade, viu a fitinha vermelha, não destruiu, não matou nem ela e nem a família dela. Então, ela, depois disso, ela se casou. Por quê? Por que a gente sabe que ela se casou? Porque lá em Mateus, ela participa da genealogia de Jesus. Ela não era do povo eleito, mas ela foi incluída e ela se casou e o marido dela era o tataravô do rei Davi. Então, significa que ela foi tomando decisões a partir da fé. Então, nós precisamos questionar as nossas decisões. Quantas coisas a gente age no impulso, quantas coisas a gente age, e depois que a gente pensa, nossa, será que eu fiz bem? Será que eu fiz certo? Mas tomar essa decisão sempre pensando na vontade de Deus. E o terceiro ponto, outra coisa aqui, ela decidiu ajudar quem ela não conhecia. Eu sei que hoje isso é até difícil, né? Porque até para fazer caridade às vezes é complicado, né? Você de repente acolhe uma pessoa aí na sua casa e de repente ela já te leva a sua casa inteira, né? Então até isso está difícil. Mas quantas pessoas que não participam das minhas amizades, que eu nem conheço, mas será que eu me decido a ajudá-las? Será que eu me decido a amá-las? Será que eu me decido a rezar por elas? E o terceiro ponto, Raabe, ela foi um instrumento da providência de Deus. Ela foi um instrumento da providência de Deus. Deus utilizou dela para que aquelas duas pessoas entrassem na terra e eles destruíssem as muralhas, né, destruíssem Jericó e chegassem na terra prometida. E aí, esse é um questionamento difícil. Eu sou um instrumento da providência de Deus para as pessoas que convivem comigo? Ou eu sou um instrumento de queda? Eu sou aquela que faz as pessoas pecarem? Porque sempre tem, né? Nossa, eu não gosto nem de ficar perto da Cleide, porque se eu ficar perto da Cleide, eu vou pecar, porque ela vai me contar as fofocas, porque a gente vai falar besteira. Isso é instrumento de queda, por exemplo, né? Tem outras formas. Ou eu sou um instrumento de Deus? Aí eu fiquei pensando, né? O que as pessoas sentem e pensam na minha presença? Será que as pessoas olham e falam, nossa, a irmã Denise, ela é presença de Deus para mim, ela é um instrumento da providência para mim? Ou eu sou um instrumento de queda? E você na sua família, para o seu marido, porque para os de fora até que é mais fácil ser instrumento de Deus, mas para os de dentro é mais difícil. Será que você é instrumento da providência de Deus para o seu marido, para o seu filho, para os seus amigos? E, por ser instrumento da providência de Deus, Raabe se deixou ser conduzida por Deus. Ela se deixou ser conduzida por Deus. Porque aí eu fiquei pensando, Raabe foi um instrumento da providência de Deus. Mas se a gente pensar, também, aqueles dois homens foram para ela instrumentos da providência de Deus. Porque a partir do momento que ela acolheu aqueles dois homens na casa dela, ela acolheu a fé
E ela foi acolhida para participar da genealogia do Messias, do Salvador. E Deus, ele age por meio do improvável. Porque era improvável que uma prostituta, que alguém que não era do povo escolhido, porque eles tinham muito essa consciência, assim, essa mentalidade. Nós somos o povo escolhido. Deus só age na nossa vida. Quem não é do povo escolhido, Deus não vai fazer nada por eles. Só que Deus mostrou para aquele povo que ele age por meio do improvável. E Deus quis usar de uma prostituta. E aí, eu quero questionar vocês. Qual é o improvável da sua vida? É improvável que Deus haja a partir do quê? Do seu trabalho? É improvável Deus agir na minha vida por meio do meu marido, irmã. Porque a senhora não conhece. Deus pode agir, sim, na vida de outras pessoas, mas por meio do meu marido, não. Você acredita que Deus pode agir na sua vida por meio do improvável do seu marido? Do improvável ou da improvável amiga chata do serviço? Aquela que quer, né, que você fique longe, aquela que quer passar rasteira. E quantas situações da nossa vida? Será que o improvável na nossa vida não é uma situação financeira difícil, um problema com o filho? E hoje nós somos convidadas a renovar a nossa fé e acreditar nesse Deus que age por meio do improvável. E aí, tem um outro ponto também. Ele usa cada um de nós com as nossas fraquezas. Até por meio das nossas fraquezas, Deus age. Porque se ele for esperar, Cida, você está perfeita para ele agir, vai demorar, né? Haja a arca da esperança, né? Haja a arca, né, Fernanda? Então, Deus utiliza até mesmo das nossas fraquezas. E aí eu fiquei pensando, né, rezando nisso, como eu preciso reverenciar essa ação de Deus, porque nem a minha fraqueza é um empecilho para Deus agir. Nem a minha fraqueza, nem a fraqueza das pessoas que você convive, com as quais você convive. Deus pode utilizar delas. E Raabe, ela teve a decisão de mudar de vida. E hoje, eu tenho refletido muito sobre a decisão, porque hoje a gente vive num mundo em que não há decisões sérias e constantes, né? Eu me decido casar hoje e amanhã separar. É claro, há casos e casos de separação, né? Há casos e casos, né? Não estou entrando em nenhum caso específico, mas hoje eu amo, amanhã não. Né? Quantas pessoas chegam aqui e falam, nossa, eu tenho que ter algum negócio, alguma coisa, a pessoa está trabalhando ali, mas de repente, amanhã ela não quer ir mais, ela não vai. Nós vivemos num mundo sem que as pessoas não estão tendo palavra, responsabilidade. E aí existe o nosso testemunho de decidir e mudar de vida. Se hoje eu penso, nossa, minha fé está muito pequena, eu tenho que sair dessa reunião e pensar, eu preciso alimentar a minha fé. Mas não é igual a gente faz com regime, que é toda segunda e nunca chega. Né? Nossa, a gente vai procrastinando. Não, eu tenho que me decidir hoje. É hoje.
que eu preciso me decidir por Deus, me decidir pela santidade. E acolher aqueles espiões foi o primeiro passo que Raabe deu. Qual é o primeiro passo que você precisa dar hoje? Para caminhar numa intimidade maior com Jesus. E ali a gente percebe muito o cuidado de Deus nessa história. Por quê? Porque Deus cuidou do povo, porque providenciou uma prostituta para ajudá-los, e Deus cuidou de Raabe, porque providenciou pessoas para mostrarem para ela o Deus verdadeiro. E como o Pai tem sido providente nas nossas vidas? Como o Pai tem sido providente? Como o Pai tem sido providente na sua vida? Tem uma frase que eu gosto do Graciliano Ramos. Ele fala assim: quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Forte, né? Vou falar de novo para vocês gravarem. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Essa frase, eu sempre penso nessa frase, porque às vezes realmente eu não vejo nada. Às vezes eu acho que não está acontecendo nada. Ou às vezes está acontecendo tudo ao contrário do que eu gostaria, como na vida de vocês. Mas é naquele dia que eu preciso olhar e pensar: o que eu não estou vendo? Qual milagre eu não estou vendo? Qual milagre eu não estou enxergando? A graça de Deus, ela alcança o impossível. Não há obstáculo para a graça de Deus. Jericó era um obstáculo para que o povo chegasse na terra prometida. Deus ajudou aqueles espiões, aquele povo, a passarem por esse obstáculo. Só que muitas vezes nós enxergamos muitos obstáculos. Sabe como que a gente pensa nesses obstáculos? A gente pensa assim: ai, se não fosse essa situação financeira difícil, ai, minha vida ia estar ótima. Ai, se não fosse a minha sogra, se não fosse a depressão do meu marido, se não fosse o meu emprego, e aí se não fosse mais o quê? Qual é o se não fosse da sua vida? Se não fosse isso, se não fosse aquilo. Hoje nós somos convidados a olhar para isso e pensar: isso não é obstáculo para a graça de Deus chegar na sua vida. O seu problema financeiro, a sua depressão, os seus desafios na escola, os seus desafios no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, no seu namoro, você como jovem, nada disso é obstáculo para a graça de Deus. Nada disso é obstáculo para a graça de Deus. E eu vou ler para vocês na carta aos Hebreus. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Então, pela fé,
nós podemos também hoje não perecer, como a gente está vendo muitos perecerem. Nós estamos vendo as pessoas, o ser humano se degradando, né? Fazendo coisas que a gente não acredita. Nós estamos vendo as pessoas abandonarem a fé. Nós estamos vendo tudo ser normal. Tudo tem que ser normal. E ai de você se não aceitar o normal, né? Ai de você se não aceitar o que é normal. Então, pela fé, nós não vamos perecer. Olha que lindo. Se hoje eu dou o meu sim a Jesus, eu abraço a fé de verdade, eu me decido por ele, e essa decisão tem que ser feita todos os dias. Se eu me decido por Jesus, me decido a acolher, como essa mulher acolheu, a graça de Deus, eu não vou perecer. E na carta de São Tiago, olha o que ele diz. Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e as obras completam a fé. Foi assim que se cumpriu as escrituras, que dizem, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma, considerada justa em virtude de suas obras, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Raabe foi considerada justa pelas suas obras. Então, nós temos muitas fraquezas, como aquela mulher tinha. Era uma prostituta. E o nosso coração pode se prostituir de várias formas, né? Só que ela foi firme nas obras. Então, é um ponto também muito importante para que a gente perceba como estão as minhas obras. Não falo de grandes obras, não. Viu? Porque a nossa vida ela é feita de pequenas situações, pequenos sacrifícios. Como estão as nossas obras? O nosso bom dia. Às vezes, o meu trato com o meu filho, com o meu marido, a minha frequência nas missas, a minha fidelidade à vida de oração. Como estão as nossas obras? Como eu falo, nas coisas pequenas, irmã Denise, preciso me questionar aqui. Como que eu trato os meus irmãos? Porque não adianta. A Clarice vem aqui, eu trato ela super bem. A Cida vem aqui no sábado, eu trato a Cida super bem. E, de repente, sou uma sem educação aqui com os meus irmãos? Não. Cadê as minhas obras? Aqui primeiro. Então, vamos pensar, refletir hoje sobre a nossa fé, sobre as nossas obras. E tem uma passagem, deixa eu só ver aqui, a Luciana está aqui. Luciana, você está aí? Eu tô. Ah, então tá bom. É que meu computador tá demorando para ligar e eu tô no celular. Ah, Eu tô ligando aqui a música de novo. então tá. É porque vai ter a oração. Eu falei, gente, cadê essa mulher? Sumiu aqui. É que deu problema meu computador. Ah, então tá bom. Sempre. Há uns dias eu tenho rezado no Evangelho que Jesus acalma a tempestade. E hoje eu falei, essa passagem ela não é só para mim. Essa passagem é para que eu partilhe também
com todas as mulheres, né, do grupo Mulheres da Trindade. Porque olha que interessante. Quando então Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles se dirigiram a Jesus e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que tendes medo, fracos na fé? Respondeu ele. Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Aqui Jesus repreende a falta de fé dos discípulos. Será que hoje Jesus também vem repreender a nossa falta de fé? Porque aqui, né, a gente se coloca no lugar daqueles discípulos, né? Aquela tempestade, Jesus dormindo. Simplesmente dormindo. Por que Jesus dormia? Porque ele confiava nesse Deus providente. No Deus providente que Raabe confiou. Jesus confiava. Por isso ele dormia. E hoje, será que nós não podemos? Eu quero convidar vocês a dormirem hoje como Jesus dormiu naquela barca. Vocês vão entregar as tempestades de vocês e vocês vão dormir confiando nesse Deus providente. E olha o que Jesus faz. Primeiro ele fala, estamos perecendo, você não está vendo? Aí ele diz, por que tendes medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. E aí é que é a nossa postura. A gente precisa muitas vezes se levantar e ordenar que os ventos e que a tempestade se acalme. E nós que somos mulheres temos muita dificuldade com isso, por quê? Por causa das nossas emoções. E a gente sente muito, e a gente fica envolvido naquilo ali, e a gente já acha que é o fim do mundo, e a gente às vezes se desespera. E Jesus nos convida a ter a mesma postura que ele, se levantar e fazer calar as tempestades. Quais tempestades? O que precisa ser calado hoje? O que você precisa repreender hoje? Qual vento contrário você precisa repreender? Seus maus pensamentos? Porque você pensa que tudo vai dar errado? Você precisa repreender a sua implicância com tal pessoa? Porque quando a gente implica com gosto, né? Se a pessoa respira perto da gente, a gente já está implicado. Você precisa repreender o quê? Às vezes aqueles sentimentos, né? De aquele vitimismo, aquele sentimento de, eu sou inferior, eu não dou conta, eu sou muito fraca. Você precisa repreender o que é preguiça, para que você tome uma decisão, porque aqui Jesus é muito decidido. Ele acorda, se levanta e repreende o mar. Ele nem conversa ali. Ele só fala que eles estão fracos na fé. E repreende e cala as tempestades. Então, essa é uma atitude de fé que nós precisamos ter também. Calar muita coisa que grita dentro de nós. E que nos impede de, muitas vezes, acolher com o coração aberto a vontade de Deus,
a escutar a voz de Deus, como Raabe escutou. Ela ouviu. Ela percebeu a ação de Deus ali naquele povo. Ela percebeu a ação de Deus ali através daqueles homens. Então, hoje, você vai, antes de dormir, a gente vai rezar aqui, mas antes de dormir, você vai fazer essa entrega. Como Jesus dormia no meio daquela tempestade, você também vai dormir, porque você confia nesse Deus providente, nesse Pai providente. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos nos colocar diante de Jesus. E coloque diante hoje fortalecer a sua fé. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a sua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Escuta Jesus falar isso para você hoje. Por que tendes medo? Fala para ele o medo que há no seu coração. Fala para ele que a sua fé está fraca e que você quer ter uma fé como a heroína Raabe. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Você convida hoje a relembrar todas as promessas de Deus para a sua vida. Deixa que Ele devolva essa paz ao seu coração. Eu vou conduzir na oração e você vai repetindo aí no silêncio do seu coração. Ó Jesus, nesta noite eu te entrego a minha fé fraca. Eu te entrego a minha falta de decisão. Eu te entrego, Jesus, as tempestades que passam na minha vida, os ventos contrários que me confundem e me fazem muitas vezes fraquejar, desistir. As ondas me agitam. Ó Jesus, eu coloco nas tuas mãos todos os medos. Eu quero, Jesus, tomar posse da tua palavra que me diz que o Senhor sempre está comigo. Jesus, eu te peço hoje, pelo poder do teu Espírito Santo, que nesse momento o Senhor vá ao encontro de cada uma
dessas mulheres que aqui estão. Que o Senhor vá ao encontro das suas tempestades, dos seus medos. E que nesse momento, Jesus, o Senhor silencie a mente, as emoções. Que o Senhor traga para elas a tua paz nesta noite. Invada agora, Jesus, o coração, o lar de cada uma delas. E ordena que essas tempestades se acalmem. E traga, Jesus, a tua paz. E, ó Jesus, nós te pedimos também que o Senhor nos faça fortes na fé. Nós queremos também ser heroínas da fé, como a Raabe. Queremos ser instrumentos da tua providência para as pessoas que convivem conosco. Queremos acreditar na tua ação nas nossas vidas e na tua ação também na vida das pessoas que convivem conosco. Queremos ver, Jesus, todos os prodígios que o Senhor realiza. Abra os nossos olhos para que nós vejamos, para que nós enxerguemos todas as suas manifestações, todos os teus milagres. Que as tempestades não nos impeçam de enxergar a tua presença. E a tempestade vai acalmar. Fala para você mesmo. A tempestade vai acalmar. As ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo, posso ouvir a sua voz, me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós tenhamos a certeza que a voz de Jesus cala todas as nossas tempestades e que nós podemos, como Raabe, ser heroínas na fé, sendo instrumentos de um Deus providente para as pessoas que convivem conosco. Amém. Bom, queria ver com vocês aí, eu e a irmã Luciana. Oi. Para a gravação. Ah, é verdade.